Reconhecei que o Senhor é Deus, Ele nos fez e somos seus, seu povo e rebanho de seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça, e em seus átrios com hinos de adoração. Exaltai-o, bendizei o seu nome, porquanto o Senhor é bom e seu amor leal dura para sempre. Sua fidelidade acompanha todas as gerações. Amém. Boa noite, meus irmãos. Já comecei com esse salmo, porque esse salmo cara, já dá uma queimada, né, cara? Você ouve um salmo desse de adoração, cara. Muito doido, mano. Aí, vai escrevendo alguma coisa com esse salmo aí. Salmos 100. Já tem? Não, é uma coisa nova. Cântico novo. Ih, já tem não. Vem com cântico novo logo aí. Cadê? Trouxe o teclado? Vai tocar a bateria. Amém, cara. Hoje nós vamos falar justamente sobre isso. Sobre adoração e serviço ao Senhor. Prometo que não vou ser muito longo, né, nas minhas palavras. Geralmente eu não sou mesmo. Geralmente eu dou palavras curtas, né, para que você tenha um entendimento de 100% do que nós vamos conversar hoje. Então quem quiser anotar, fica à vontade. Amém? Muita gente pergunta por que nós chamamos as nossas reuniões de serviço ao Senhor, né? Nós chamamos de serviço ao Senhor, pois gera uma consciência de que viemos aqui servir a Deus e não ser servidos por Ele. Amém? Por muito tempo nós achamos que vir à igreja era para vir receber uma bênção ou uma proteção, né? Se eu vir à igreja, Deus está me protegendo de ser assaltado, ou me protegendo de, sei lá, protegendo a minha casa, a minha família, né? Quem nunca viu o bandido falando, amanhã tem guerra, mas que Deus seja por nós, gente. Bandido na favela querendo Jesus, gente. Pior que tem, tá? Vocês estão rindo aí, mas tem. Complicado, né? Na verdade, nós viemos para o serviço para servir ao Senhor, cara. Nós viemos aqui para ouvir o que o Senhor tem a dizer em comunhão com a igreja, entregarmos uma adoração conjunta. E a mensagem que o Senhor tem para nós hoje é para conscientizar, ou seja, trazer a consciência do que viemos fazer aqui, amém? Tem gente que diz que no culto a palavra é o mais importante. É mais importante que a adoração. Sendo que na realidade não existe isso, né? Na verdade a palavra é tão importante quanto a adoração, cara. Nós ouvimos a palavra para ouvir o que o Senhor tem a dizer para nós. E na adoração nós entregamos o nosso serviço. Quando ouvimos a palavra, nós somos libertos dos nossos pensamentos errados. As nossas ideias erradas, elas são libertas através da palavra. Porque nós já temos um conceito, uma ideia do que seja a vida, do que seja um serviço, o próprio serviço, de como funciona o serviço. E na palavra nós desconstruímos isso, né? Nós aprendemos a forma de Deus de pensar, né? Por isso que a palavra é viva, né? E é libertadora, né? Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E Ele é a palavra. Ou seja, através da palavra de Cristo nós recebemos o caminho, a verdade e a vida. Quando ouvimos a palavra, nós somos libertos dos nossos pensamentos errados. A palavra é carregada de verdade, e a verdade é que nos liberta, como diz João 8,32. Não precisa abrir, todo mundo já conhece, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade? Tá mortinho, hein? Conhecereis a verdade? Amém, olha aí. Amém. E quando adoramos,
nós estamos elogiando atributos do Senhor que nós não temos a capacidade de adquirir sozinhos. Vou repetir. E quando nós adoramos, nós estamos elogiando atributos do Senhor que nós não temos capacidade de adquirir sozinhos. Ou seja, nós adoramos a santidade porque nós não podemos ser santos sozinhos. Sem o Senhor não tem como ser santo. Nós adoramos a sua lealdade, o seu amor, o seu perdão, pois nós não podemos agir dessa forma sem o Senhor. Amém? Gálatas 5:22, vamos abrir, a gente lê juntos. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Então, o fruto de quem tem o Espírito são esses atributos do versículo 22 e o 23. Sem Deus não tem como ser amoroso, alegre, pacificador, paciente, bendito, bendito, né? Bondoso, fiel, manso e ter domínio próprio. Sem o Senhor não tem como. Então, quando adoramos ao Senhor, Ele nos empresta esses atributos. Amém? Nós nos tornamos parecidos com o que nós adoramos. Por isso adoramos a Deus, cara. Os que adoram os ídolos feitos de pedra se tornam parecidos a eles. Tem boca, mas não falam. Tem ouvidos, mas não ouvem. Mãos, mas não apalpam. Salmo 115, do versículo 1 ao 8, vai falar isso. Mas os que adoram o Rei dos Reis e Yahweh, Senhor dos Senhores, também se tornam parecidos com eles. Então, quando adoramos a Deus, nós nos tornamos parecidos com Ele, porque por isso no serviço não tem parte mais importante ou menos importante. Amém? Na palavra somos libertos pela verdade e na adoração nós mudamos o nosso caráter e moldamos ao de Cristo. Amém? Muitos de nós aqui praticamos um devocional, né? Um devocional seria um serviço, né? Sozinho, no seu quarto. Durante a semana nós praticamos esse devocional, mas o nosso devocional é diferente do serviço ao Senhor, pois aqui nós nos reunimos como igreja para fazer a vontade de Deus. Vamos abrir aí, Mateus 18:19. Uma vez mais vos asseguro que se 2 dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Porquanto, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estarei no meio deles. Essa é a vontade de Deus, cara. Estejamos reunidos no nome dele. Amém? O nome no original significa caráter, ou seja, ao nos reunirmos no seu caráter, Cristo prometeu que estaria aqui. Amém? E Ele está aqui. Estamos reunidos em seu nome, em seu caráter. A adoração é independente de canções. Se estamos reunidos, precisamos ter a consciência da presença.
Se Ele está aqui, eu tenho que aproveitar. Quantas vezes a gente não coloca desculpa, tipo, ai, não tocou a minha música hoje. Ou então, quando tá ministro tal cantando, não gosto. Fica meio ruim, meio bom, meio mais ou menos. Complicado, hein? Então quer dizer que Deus está aqui e você acha ruim quando tem um ministro que você não gosta cantando. Só um puxãozinho de orelha leve, tá, gente? Calma. Você não ficar mordido com isso, não. Compreendam, irmãos, nós precisamos aproveitar todos os nossos serviços juntos, como se fosse o último. Amém? Ele está aqui, adore em espírito e em verdade, cara. Tenha seu momento sozinho com o Senhor no meio da multidão. Aproveita que Ele está aqui. Ele é onipresente, cara. A melhor oferta que você pode entregar hoje a Deus é o seu coração. Ele não precisa do seu dinheiro. João 4, versículo 23. Vamos ler juntos. Quem quiser abrir a Bíblia. João 4, versículo 23, diz assim: mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Então Ele não procura ofertantes, dizimistas, Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, amém? Então, independente de quem estiver ministrando, eu entrego a minha adoração, independente de qual canção estiver sendo tocada. Vamos ler Efésios 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Nós nos enchemos do Espírito quando estamos aqui adorando ao Senhor em comunhão com os irmãos. Por isso é diferente o serviço do nosso devocional, amém? Porque é um mandamento que o Senhor fez, né? É o que Ele quer desde o início, que nós nos reunamos para adorá-lo. E Ele continua no 20: e cotidianamente, ou seja, sempre no dia a dia, dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A palavra o tempo todo aponta para que nós nos reunamos em serviço a Deus, em adoração e comunhão, amém? Falando e cantando hinos e adorando. Isso prova que é necessário que participemos de uma comunhão da igreja, né? As pessoas que acreditam Cristo em casa, né? Você precisa ler mais um pouquinho a palavra, que você vai chegar lá e você vai, pô, o tempo todo falando para estar junto, o tempo todo falando que tem que ser comunhão. Para finalizar, vamos ler um salmo juntos? Salmo 150. Vamos ler ele todinho, é curtinho. Será que a gente consegue ler junto? Quem puder colocar na versão King James para se acompanhar.
Vamos tentar ler junto então. Vamos lá. Aleluia. Louvai-o por sua infinita grandeza, louvai-o com som de trombetas, louvai-o com harpas e citras, louvai-o com tamborins e danças, louvai-o com instrumentos de corda com flautas, louvai-o com clangor, louvai-o com altíssimo. Todos os seres vivos louvem ao Eterno. Aleluia, amém. Então vamos aproveitar, irmãos. Vamos adorar como se fosse o último dia das nossas vidas. Aproveitem que Ele está aqui e adorem o Espírito em verdade. Amém? Amém.
som de toda a criação. Sem parar cantamos aleluia. Glória sempre traz o som de onde estás. Sem parar cantamos aleluia. Suba o doce som de toda a criação. Sem parar cantamos aleluia. Glória sempre traz o som de onde estás. Sem parar cantamos quando eu me levanto. Eu procuro logo onde estás. És o único a quem desejo. O meu primeiro pensamento estás. Na manhã, quando eu me levanto, eu procuro logo onde estás. És o único a quem desejo. No meu primeiro pensamento estás. Suba o doce som de toda a criação. Sem parar cantamos aleluia. Glória sempre traz o som de onde estás. Sem parar cantamos doce som de toda a criação. Sem parar cantamos aleluia. Glória sempre traz o som de onde estás. Sem parar cantamos doce som de toda a criação. Sem parar cantamos aleluia. Glória sempre traz o som de onde estás. Sem parar cantamos aleluia. De paixão, sempre te amar.
estar em sua presença, Deus, sua presença. Suba o doce som de toda a criação, sem parar cantamos aleluia. Glória sempre traz o som de onde estás, sem parar cantamos aleluia. Suba o doce som de toda a criação, sem parar cantamos aleluia. Glória sempre traz o som de onde estás, sem parar cantamos aleluia. E não há nada, e não há nada, e não há nada que se compara a ti. E não há nada, não há nada, e não há nada que se compara a ti. E não há nada, e não há nada, e não há nada que se compara a ti. E não há nada, e não há nada, e não há nada que se compara a ti. E não há nada. Suba o doce som de toda a criação, sem parar cantamos aleluia. Glória sempre traz o som de onde estás, sem parar cantamos aleluia. Suba o doce som de toda a criação, sem parar cantamos aleluia. Glória sempre traz o som de onde estás, sem parar cantamos aleluia. E não há nada, e não há nada, e não há nada que se compara a ti. E não há nada, e não há nada, e não há nada que se compara a ti. E não há nada, e não há nada, e não há nada que se compara a ti. E não há nada, e não há nada, e não há nada que se compara
incomparável, indescritível, soberano sobre toda a terra. És incomparável, indescritível, soberano sobre toda a terra. És comparável, indescritível, soberano sobre toda a terra. És incomparável, 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 indescritível, soberano sobre toda a terra. És e não há nada, e não há nada, e não há nada que se compara a ti. E não há nada, e não há nada, e não há nada que se compara a ti. Incomparável, indescritível, soberano sobre toda a terra. És 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 e não há nada, e não há nada, e não há nada que se compara a ti. E não há nada, e não há nada, e não há nada que se compara a ti. Indescritível, soberano sobre toda a terra. És incomparável, indescritível, soberano sobre toda a terra. És incomparável, indescritível, soberano sobre toda a terra. És incomparável, indescritível, soberano sobre toda a terra. És
Os homens acompanham o Jonathan. As mulheres comigo. Imparável, indescritível, soberano sobre toda a terra. Incomparável, 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 indescritível, soberano sobre toda a terra. Incomparável,
receber honra, dignos de receber toda a riqueza, sabedoria. Dignos de receber honra, dignos de receber toda a riqueza, sabedoria. Ele é digno de receber honra, digno de receber toda a riqueza, sabedoria. Exaltado seja o Senhor, exaltado seja o Senhor, exaltado seja o Senhor, exaltado seja o Senhor. Ele é digno de receber honra, digno de receber toda a riqueza, sabedoria. Digno de receber honra, digno de receber toda a riqueza, sabedoria. Digno de receber honra, digno de receber toda a riqueza, sabedoria. Digno de receber honra, digno de receber toda a riqueza, sabedoria. Tu és santo e perfeito, que alcançou o favor do nosso Papai. Tu és santo e perfeito, que alcançou o favor do nosso Papai. Tu és santo e perfeito, que alcançou. Tu és santo e perfeito, que alcançou o favor do nosso Papai. Tu és santo e perfeito, que alcançou o favor do nosso Papai. Tu és santo e perfeito, que alcançou o favor do nosso Papai. Tu és santo e perfeito, que alcançou o favor do nosso Papai. Tu és santo e perfeito, que alcançou o favor Seja exaltado, ó grande Deus, toda riqueza e sabedoria, tudo seja seu, tudo seja seu. Ó maravilhoso e grande Deus, os mares se encontram com as pedras, dando forma às rochas e formando a vida. Tudo que respira, louve aquele que está acima de tudo que exista. Seja exaltado, ó grande Deus, toda riqueza e sabedoria, tudo seja seu, tudo seja seu. Ó maravilhoso e grande Deus, os mares se encontram com as pedras, dando forma às rochas e formando a vida. Tudo que respira, louve aquele que está acima de tudo que exista. Seja exaltado, ó grande Deus, toda riqueza e sabedoria, tudo seja seu, tudo seja seu. Ó maravilhoso e grande Deus, os mares se encontram com as pedras, dando forma às rochas e formando a vida. Tudo que respira, louve aquele que está acima de tudo que existe.
exaltado seja o exaltado seja Seja exaltado, ó grande Deus, toda riqueza e sabedoria, tudo seja seu, tudo seja seu. Ó maravilhoso e grande Deus, os mares se encontram com as pedras, dando forma às rochas e forma na vida. Tudo que respira, louve aquele que está acima de tudo que exista. Seja exaltado, ó grande Deus. Os mares se encontram com as pedras, dando forma às rochas e forma na vida. Tudo que respira, louve aquele que está acima de tudo que exista. Tu és santo e perfeito, que alcançou o favor do nosso papai. Tu és santo e perfeito, que alcançou o favor do nosso papai. Tu és santo e perfeito, que alcançou o favor do nosso papai. Tu és santo e perfeito, que alcançou o favor. Exaltado seja. Exaltado. Os mares se encontram com as pedras, dando forma às rochas e forma na vida. Tudo que respira, louve aquele que está acima de tudo que exista. Seja exaltado, ó grande Deus, toda riqueza e sabedoria, tudo seja seu, tudo seja seu. Ó maravilhoso e grande Deus, os mares se encontram com as pedras, dando forma às rochas e forma na vida. Tudo que respira, louve aquele que está acima de tudo que exista. Seja exaltado, ó grande Deus, toda riqueza e sabedoria, tudo seja seu, tudo seja seu. Ó maravilhoso e grande Deus, os mares se encontram com as pedras,
criando formas, rochas e formando a vida. Tudo que respira, louve aquele que está acima de tudo que existe. Exaltado seja.
santo, acima de todos, ó Rei das nações. Digno, digno é o Senhor, o Deus Criador, Senhor dos senhores, está no controle da terra e do céu. Bendito seja o Cordeiro de adoração, seu nome é santo, acima de todos, ó Rei das nações. Santíssimo, 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 Altíssimo, 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 digno é o Senhor, Senhor dos senhores, está no controle da terra e do céu. Seja o Cordeiro de adoração, seu nome é santo, acima de todos, ó Rei das nações. Santíssimo, 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 Altíssimo, 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 Altíssimo. Todas as coisas foram criadas por meio dele, sem ele nada do que existe seria feito, senão o poder de sua palavra. Todas as coisas foram criadas por meio dele, sem ele nada do que existe seria feito, senão o poder de sua palavra. Todas as coisas foram criadas por meio dele, sem ele nada do que existe seria feito, senão o poder de sua palavra. Todas as coisas foram criadas por meio dele, sem ele nada do que existe seria feito, senão o poder de sua palavra. Todas as coisas foram criadas, sem ele nada do que existe seria feito, senão o poder de sua palavra. Todas as coisas foram criadas por meio dele, sem ele nada do que existe seria feito, senão o poder de sua palavra. Seja adorado, elevado, exaltado, seja
Seja adorado, elevado, exaltado. 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 Sua santidade excede os céus, nada chegaria aos pés de tudo que tu és. Sua santidade excede os céus, nada chegaria aos pés de tudo que tu és. Sua santidade excede os céus, nada chegaria aos pés de tudo que tu és. Sua santidade excede os céus, nada chegaria aos pés de tudo que tu és. Sua santidade excede os céus, nada chegaria aos pés de tudo que tu és. Sua santidade excede os céus, nada chegaria aos pés de tudo que tu és. Sua santidade excede os céus, nada chegaria aos pés de tudo que tu és. Sua santidade excede os céus, nada chegaria aos pés de tudo que tu és. Reina o Senhor, Deus Todo-Poderoso sobre o céu. Ele é aquele que era e sempre será. Reina o Senhor, Deus Todo-Poderoso sobre o céu. Ele é aquele que era e sempre será. Reina o Senhor, Deus Todo-Poderoso sobre terra e céu. Ele é aquele que era e sempre será. Reina o Senhor, Deus Todo-Poderoso sobre terra e céu. Ele é aquele que era e sempre será. Reina o Senhor, Deus Todo-Poderoso sobre terra e céu. Ele é aquele que era e sempre será. Reina o Senhor, Deus Todo-Poderoso sobre a terra e céu. Ele é aquele que era e sempre será. Sua santidade excede os céus, nada chegaria aos pés de tudo que tu és. Sua santidade excede os céus, nada chegaria aos pés de tudo que tu és. Sua santidade excede os céus, nada chegaria aos pés de tudo que tu és. Sua santidade excede os céus, nada chegaria aos pés de tudo que tu és. Sua santidade excede os céus, nada chegaria aos pés de tudo que tu és. Sua santidade excede os céus, nada chegaria aos pés de tudo que tu és. Sua santidade excede os céus, nada chegaria aos pés de tudo que tu és. Seja adorado, elevado, exaltado. 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 Reina o Senhor, Deus Todo-Poderoso sobre terra e céu. Ele é aquele que era e sempre será. Reina o Senhor, Deus Todo-Poderoso sobre terra e céu.
Ele é aquele que era e sempre será. Reina o Senhor, Deus Todo-Poderoso sobre terra e céu. Ele é aquele que era e sempre será. Reina o Senhor, Deus Todo-Poderoso sobre terra e céu. Ele é aquele que era e sempre será. Reina o Senhor, Deus Todo-Poderoso sobre terra e céu. Ele é aquele que era e sempre será. Reina o Senhor, Deus Todo-Poderoso sobre terra e céu. Ele é aquele que era e sempre será. Reina o Senhor, Deus Todo-Poderoso sobre a terra e céu. Ele é aquele que era e sempre será. Reina o Senhor, Deus Todo-Poderoso sobre a terra e céu. Ele é aquele que era e sempre será. Seja adorado, elevado, exaltado. 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 Foram criadas por meio dele, sem ele nada do que existe seria feito, senão o poder de sua palavra. Todas as coisas foram criadas por meio dele, sem ele nada do que existe seria feito, senão o poder de sua palavra. Todas as coisas foram criadas por meio dele, sem ele nada do que existe seria feito, senão o poder de sua palavra. Todas as coisas foram criadas por meio dele, sem ele nada do que existe seria feito, senão o poder da palavra. Todas as coisas foram criadas por meio dele, sem ele nada do que existe seria feito, senão o poder de sua palavra. Todas as coisas foram criadas por meio dele, sem ele nada do que existe seria feito, senão o poder de sua palavra. Amém. Todos os irmãos, Pai, obrigado por esse dia, Pai, obrigado pelas suas misericórdias que são infinitas para aqueles que o temem. Aqueles que têm o temor do Senhor alcançam infinita misericórdia. Gostaria de fazer aqui a fila para quem teve visões relacionadas ao corpo de Cristo, algum entendimento, algo que ouviu do Senhor. Se alguém teve aqui, faz a fila, por favor, para que a gente possa liberar. Lembrando que as visões é a forma com que o Espírito Santo fala conosco. Sem o entendimento correto das visões, as palavras não têm sentido. Nós estamos falando de coisas que não têm sentido, mas todas as visões que provêm do Espírito Santo apontam para a palavra de Cristo. Ok? Então, como é que eu sei que uma visão provém de Deus? Se ela aponta para a realidade de Cristo, se ela aponta para a palavra de Deus, então ela é do Senhor. Se ela aponta para qualquer outra coisa que não está na Bíblia,
ela é de você mesmo, então não é de Deus. Então esse é a base que a gente usa para entender se algo que a gente ouviu do Senhor é de fato do Senhor, se é da nossa própria mente. Amém? Eu estava pensando na palavra de quarta-feira mesmo, sobre a misericórdia ser dada para as pessoas que pedem. E aí eu me via dentro aqueles carrinhos que de pegar bichinho do shopping. É tipo um aquário, né? Que tem aquele monte de bichinho. Isso, um monte de bicho de pelúcia. E aí eu me via de joelho, eu era como se fosse um bicho de pelúcia, e aí tava todo mundo, o nome tinha mais gente, tava todo mundo de joelho. E tava todo mundo apagado. Aí eu gritava: pai, me dá a tua mente. Aí vinha uma garra, me puxava, trocava a minha mente e me devolvia pra lá. E aí algumas pessoas gritavam também e outras pessoas não. Mas aí a partir daquele momento que o cérebro era trocado, eu voltava acesa, e aí eu permanecia de joelho e eu tinha a capacidade de continuar lutando para permanecer acesa. Mas aí as pessoas que não pediam, não suplicavam para ter a mente de Cristo, não eram acendidas da mesma forma. A visão que eu tive foi quando a gente estava cantando o digno de receber honra, riqueza e sabedoria. Eu via como se fossem pessoas assim, prostradas no chão e tacando tudo que elas tinham em direção ao Senhor, todas as riquezas, todas as coisas mais preciosas, como quem diz: não, toma aqui tudo, eu só quero você, toma tudo, porque eu preciso estar mais vazio para receber mais de você. E elas jogavam assim, tacavam com força, porque elas queriam se ver livres daquilo que elas tinham, entre aspas, né, para receber mais do Senhor, que é o que elas estavam desesperadas por receber. Eu vi uma casa, eu entendi que essa casa tinha a ver com o nosso corpo, e essa casa estava muito suja. E quando eu entrava, essa casa estava cheia de bebida entornada, estava bem suja. Aí eu olhava assim e falava: caramba, tá muito suja, como é que eu vou limpar isso? E aí vinha meio que uma enchente de água, uma onda de água, que era a presença de Deus. E ela limpava cada canto da casa, e era como se ela ensinasse também a limpar a casa. E era cada detalhe que era limpo. E quando ela parecia estar limpa, ainda assim ele encontrava outros detalhes para limpar. Era como se a presença de Deus estivesse limpando a casa, estivesse renovando as nossas mentes. Eu vi que as casas eram nossas mentes, né? E a visão da Raquel me lembrou ela também. Ela mudava, limpava tudo, ficava tudo purificado. E eu via, as águas do Senhor são aquelas que são as que purificam. E essa casa era inundada por essas águas e ela ficava novinha em folha. Um pouco antes da gente começar a cantar Digno, eu tive uma visão que era como se eu fosse um satélite, eu estivesse vendo a Terra, o planeta Terra de longe. Mas ao mesmo tempo eu conseguia sentir o que o planeta estava sentindo. E os mares estavam agitados e as plantas, assim, as árvores também ficavam balançando, tinha muito vento. E era como se eles estivessem agitados. E na hora eu me lembrei da passagem de Romanos 8. Da criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E logo em seguida a gente começou a cantar Digno, e tem aquela parte que fala sangue, fogo, nuvens e fumaça. E a impressão que eu tava era que a gente está se preparando para que o Senhor venha. Amém. Que a nossa justiça exceda a justiça dos fariseus, e a essência de Yeshua, o Cristo, esteja encarnada em nosso corpo para a revelação da salvação para o mundo. Amém. Deixa eu